Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nona rodada, galera. 9 rodadas já tivemos aqui no Campeonato Mundial que segue rumo às 14. Ainda faltam 5 e o torneio é muito longo. 4,5 a 4,5 é o placar até agora entre o prodígio indiano Gukesh e o atual campeão do mundo, Jing Liren. Vamos ver o que tá rolando de repercussão aí após a nona rodada, né? Então a gente tem aí o Gukesh não conseguiu pressionar o Jing. As apostas, não apenas minha, mas de muita gente, era que o Gukesh ia encaixar uma vitória nessa nona rodada, o que não aconteceu. Muito possivelmente até mesmo pela escolha da abertura do Gukesh, está sendo muito criticada a abertura catalã por ser muito conhecida, não por ser ruim ou nada disso, porque é uma excelente e arma poderosa, mas pelo fato do Jing ser um grande conhecedor aí dessa abertura, né? Então, enfim, vamos ver aqui então o que tá rolando. Por enquanto 4,5 a 4,5 e aqui algumas imagens, né? Os jogos estão acabando em Singapura. Na verdade tem ainda bastante, 5 rodadas aí pela frente. A análise como sempre brilhante aí do nosso grande mestre Rafael Leitão, tá bom? Ressaltando aí momentos importantes aqui da partida, vale a pena passar aqui por um... qual foi o momento que eu vi que era bacana, que valia a pena comentar aqui? Era o lance cavalo E5 na leitura do Leitão. Teve um momento aqui bastante interessante, aonde era possível jogar um lance cavalo E5. Aqui não, aqui já está empatado. Era aqui nesse miolo aqui, era meio nesse miolo aqui. Bispo por B6, torre A6 e torre de em B5. Nesse momento aqui, a análise do grande mestre Leitão sugere aqui o lance cavalo E5, né? Como é que faz para ver a análise? Eu vou clicar aqui, acho que fica melhor para vocês verem. Aqui o lance... B4, hora do dama B5, vamos chegar lá, aqui ó. Dama B5, o grande mestre Leitão sugere este lance cavalo E5, dizendo que o lance é mais forte, as brancas podem lutar por uma vantagem. De fato a barrinha aponta uma iniciativa, né? Não é uma vantagem nem nada, mas colocaria talvez mais problemas aqui para as pretas. E vamos ver na análise do Leitão se bispo D6 teria cavalo C6 de novo. Olha só que loucura. E aqui as pretas vão ter que encarar uma longa partida para tentar empatar. E aqui, se tivesse jogado o lance errado, então tem margem para erro. As brancas poderiam jogar um E4. E aqui, se cavalo toma, dama toma, por conta da cravada aqui do peão. Boa análise aqui do nosso grande mestre. E se cavalo em F6, teria essa variante com bispo E2 atacando a torre, seguido de bispo B5. Bela e fina análise aqui do nosso grande mestre, né? Vamos um pouquinho mais aqui, ó. Vamos um pouquinho mais. O cavalo vem aqui para C6, ataca a torre. E aqui as pretas têm que achar um lance do tipo bispo G5 também atacando a torre. Uma confusão, né? E depois bispo F6, caramba, que loucura. Por que não tira a torre daqui? Ah, deu um duplo, né? Que legal essa análise aqui, que legal essa análise aqui. Cavalo toma, peão toma. E as brancas têm um jogo melhor. As máquinas estão dizendo que dá para lutar ainda. Eu não sei não, aqui tá melhor para as brancas, né? Acho que isso daqui poderia ir para uma vitória. Então muito legal aqui a análise do Leitão a respeito desse momento aqui da partida, onde o Gukesh vai para o lance dama B5, mas o lance cavalo E5 poderia trazer uma posição mais ardida com chances para as brancas, né? Então, muito interessante aqui a leitura. Gukesh muda para a catalã, né? Ele foi para a abertura catalã. Então aqui a turma comentando muito sobre essa escolha do Gukesh, que talvez não tenha sido a mais agressiva para uma rodada onde estava todo mundo esperando que o Gukesh fosse encaixar uma vitória, porque ele estava vindo já de 2 partidas colocando o Jing nas cordas, o Jing escapando milagrosamente de derrotas, né? Então a gente esperou agora de brancas, o Gukesh mais jovem, o Jing Liren já um pouco mais cansado. Todos os sinais apontavam para essa vitória do Gukesh, mas talvez a escolha de abertura não tenha sido mais de acordo com todos esses astros aí, né? Faltou o alinhamento de um planeta ali. Bom, aqui o Jing Liren comenta que as ideias vão diminuindo, porque eles já estão testando de tudo, eles estão variando bastante aí as aberturas, né? Eles vão chegando numa... que fica difícil agora surpreender o adversário. Vamos ver aqui algumas imagens. All right, moves are on the board. Gukesh starting the last game in this 3-game series with the white pieces before the next rest day. And 1d4 is on the board. Artur, I will hand it over to yourself and Anish for this.
Let's take Legal a aí look. os primeiros Are we going movimentos to sendo get what jogados. we wanted in the pre-show? Com certa Thank you, velocidade. John. So my first thoughts, actually, as soon as I saw the ceremonial move, Anish, I had a feeling that this is going to be the game, how it's going to continue. So E4, we already saw a couple of French defenses in the previous games, but no, D4. What do you make of that, Anish? Well, it's the Catalan, right? I think I sort of anticipating that. Really glad I'm still able to predict. Então aqui pegou muita gente de surpresa. Parece que o Guiri já estava esperando a catalã, mas a maioria das pessoas estava esperando um peão do rei, uma nova francesa do Ding, que eles fossem continuar nos embates, o que era muito comum em mundiais. Por exemplo, o Carlsen contra a Caruana. A gente viu ali as linhas de Sveshnikov foram jogadas várias vezes, linhas ardidas de Siciliana, partida após partida eles jogavam, mudavam algum lance, tentavam quebrar o preparo do outro. A gente teve um embate, né? Além dos empates, teve um embate técnico muito forte entre Carlsen e Caruana, né? Muito bem, aqui comentários aqui do Guiri Niemann. Falei disso na análise que eu fiz dessa nona rodada aqui no vídeo anterior do canal. Se você ainda não viu, assista a análise da partida e lá eu comento da linha do Guiri contra o Niemann, né? Que foi com o cavalo E4, uma linha super ardida aqui na partida. Nesse momento aqui, né? Cadê um pouquinho mais pra frente aqui? As pretas não jogam com o lance C5. Na verdade é um pouco antes aqui, acho que é antes do bispo B7. Nessa posição as pretas não jogam o bispo B7, o Niemann veio com o lance cavalo E4 e foi para uma partida ultra ardida. O Niemann acabou ganhando do Guiri, mas assim, uma partida com riscos dos dois lados, fenomenal, né? Então, o pessoal comentou sobre isso e o que ele chamou de uma partida clássica traumática de 117 lances para o GN. Foi uma partida bizarra. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, eu acho que eu tenho aqui, ó. Rapidamente aqui, ó, vou voltar um lance aqui, já mostra. Vou mostrar para vocês, ó, isso aqui realmente eu não vou passar, né, lance a lance todo, mas só para vocês verem que eu vou passando rapidamente. Cara, uma luta infinita aqui do Hans Niemann. O Hans Niemann aqui no caso tá de negras contra o Guiri, um peão passado avançado. Eu fiz, acho que a análise dessa partida no canal, fiz sim. Já fiz a análise dessa partida que foi do match entre o Guiri e o Niemann. E quando pensa que o Niemann tá ganho, cara, daqui a pouco o Guiri dá um jeito de empatar, né? Claro, o Guiri é o mestre disso. E aqui, enfim, eles vão jogando, o Niemann não o Niemann agora tá de negras, parece que vai ganhar aqui, mas ele não consegue encaixar os melhores lances. E o Guiri, de repente, consegue equilibrar e vai para uma batalha infinita, galera. Batalha infinita, né? Existe um peão a mais ali que vale ouro das negras, do Hans Niemann, no caso. Só que o Guiri tem esses peões passados e conectados. A partida é muito dramática, né? O Guiri chamou de partida traumática. Até deu bug aqui no negócio, né? Então, realmente foi uma partida espetacular e o Niemann acaba vencendo ali no finalzinho, né? Vamos ver aqui mais algumas imagens. The other downside that I believe Carlsen will also realize is that if you take those suboptimal so-called moves, you take those risky decisions, you give your opponent lots of options, you know, you expose yourself to bigger risks, and he feels like, why should he expose himself to bigger risks when he's the better player? He wants to win without risk and prove that he is a better player without taking those risks and giving his opponent unnecessary chances. But it seems to be that in modern chess, you have to take bigger risks than before, and Gukesh does it time and again. For example, this novelty of his with Rook E1, sacrifices a pawn. The computer says that black is a bit better at the start. Well, black has many ways of trying to protect that pawn and be a pawn up. And you have to take that leap of faith and believe that opponent will make a mistake. And that's something that's hard to do for players who are older and are used to playing with, without risk and thinking that they're better whenever they have an advantage of the white pieces. Interessante o ponto do Guiri aqui, ele fala sobre gerenciamento de riscos e que hoje em dia o xadrez moderno parece que as pessoas precisam se arriscar um pouco mais para tentar vencer, porque todo mundo conhece já muito de tudo e fica difícil de progredir se você não assumir maiores riscos, e que o Gukesh fez isso de uma maneira espetacular aqui nessa partida, porque quando ele joga aqui o lance bispo C3, na verdade ele está entregando um peão que as pretas têm várias maneiras de segurarem a rapadura e tentarem ficar com um peão a mais, né? Cavalo E5 pode ser jogado, o bispo... Na verdade, talvez exatamente um pouco antes, quando ele joga a torre D1, acho que esse foi o comentário do Guiri, né? Que aqui dá para tomar. E não tem uma maneira muito simples, você até pode
querer recuperar o peão, mas pode tentar jogar de outras maneiras, né? Então o Guiri colocou aqui que o Gukesh está assumindo riscos, a Engine está dizendo que não sei se dá para realmente ficar com esse peão a mais aqui, mas talvez em algum outro contexto aí que o Guiri estava falando, né? Muito bem, o lance cavaleiro 4 do Neyman, já comentamos sobre isso. E vamos em frente aqui, ó. Coletiva de imprensa, sabia que a ideia tinha sido trocada por Guiri, mas se esqueceu disso, Guiri. É uma curiosidade, né, pessoal? Muita gente me perguntou por que eu só mostro as entrevistas do Ding e não mostro as do Gukesh. As do Gukesh eu escondo. São proibidas, eu acho que a gente tem que censurar um pouco o que o Gukesh está falando, né? Não, pessoal, simplesmente porque não tem aqui na plataforma onde eu busco as notícias, não tem realmente entrevista do Gukesh, um fato curioso aí, né? Eu juro pra vocês que eu não tô escondendo e censurando nada, não. Bora ouvir Bora ouvir a entrevista do Ding, vamos ver. You had a little bit of an easier draw today compared to the last 2 days. Was that important because you had told me you were a little bit tired? Yeah, I think the draw was fine. Aqui ele perguntou se o Ding hoje conseguiu um empate um pouco mais tranquilo do que nos outros dias. E ele perguntou se, puxa, estando de negras e já um pouco cansado, se valeu a pena, se foi bom ter conseguido esse empate que não foi tão, assim, com tanta adrenalina, né? Vamos ver. I very regretted did not check this line before the game. And I know it was played by Giri and Niemann. Yesterday my friend told me that my rating is overtaking Niemann. And today I forgot to check the game played by him. Ele comentou que recentemente ele passou o ranking do Niemann, né? A gente vê aqui no ranking mundial, o Ding Liren acabou de passar o Hans Niemann nos 10. Aqui, ó, o ranking tá no... Para quem quiser acompanhar, é sempre aqui no site 2700chess.com. E a gente vê aqui a classificação e os ratings em tempo real, né? Então o Ding tá ganhando um pouquinho de rating aqui nesse Mundial. Por que ele tá ganhando? Ah, porque o Gukesh ele tem mais rating. Caramba, cada empate que tem, o Ding tá ganhando um monte de rating aqui. Na derrota ele perdeu um pouquinho, mas ele ainda ficou com um saldinho da vitória. E todos os empates ele tá ganhando rating aqui. Ele tá subindo na escala mundial aqui, o Ding. E já passou o Hans Niemann, né? E o Ding Liren comenta que é curioso que ontem mesmo alguém falou pra ele, você tá passando, já passou o Hans Niemann, e o Ding Liren falou, puxa, mesmo assim eu não fui analisar a partida dele contra o Guiri, né? Então eu não estudei essa linha antes da partida. Okay, well, we await Hans Niemann's comments about that. Next question. I was inside the room today and I saw you coughing a little bit in the opening minutes. Are you feeling okay? Ele falou que antes da partida viu o Ding Liren tossindo bastante. E se ele está se sentindo bem? Yeah, certainly I'm not so happy with the position. I think I'm just slightly worse. Aí ele completamente respondeu outra coisa. O Ding Liren mudou de assunto, falou que ele não estava feliz com a posição, não respondeu sobre o fato dele estar tossindo e nem comentou da saúde dele. Health is okay. Aí agora ele insistiu, mas eu tô perguntando se a sua saúde tá boa. Yes, I'm calling, yeah. Actually, I'm very tired, but fortunately tomorrow is the rest day. Ele falou, tô um pouquinho resfriado, um pouco cansado, mas ainda bem que amanhã é um dia para descansar. You've earned it. Let me get you out of here with one last question. When you hang out with Richard Rapport and Niwa, do you play any other games? You know, poker, board games, Chinese chess, anything? Ele falou, e aí, agora me conta um pouco mais, quando vocês saem para descontrair você, o Nihua, o Richard Rapport, o que vocês jogam? Vocês jogam outra coisa além de xadrez? Joga poker, joga xadrez chinês? O que vocês jogam? Yeah, poker. We taught Richard to play poker. And who Poker. takes whose money? No money. No money, Niwa sem was the dinheiro. best. Niwa's the best at poker. Okay, well, you're the best at chess. You're the world champion. Have a good rest day. Thank you. Acho que o Nihua é o melhor do poker, mas você é o melhor do xadrez, você é o campeão do mundo, descanse bem. Sempre muito respeitoso aqui o Klein nas entrevistas com o Ding Liren, né? Realmente um fato curioso, a gente não tem as entrevistas do Gukesh, né? Muito bem, Ding Liren passou, portanto, aqui o Hans Niemann. Momento aqui do C5, né? O B4 aqui do Gukesh. E o Ding teve que pensar por um tempão aqui nessa posição. Espero que o Ding não seja blefado aqui porque ele parece preocupado. Você pode estar com medo de alguns fantasmas depois de C5. O Guiri ficou muito preocupado com o Ding, né? E acho que a gente tem um momento que ele comenta isso aqui em algum lugar. Acho que mais pra frente a gente tem esse momento onde o Guiri realmente comenta isso e que ele tá preocupado, né? De tomara que o Ding não se confunda depois desse C5 aí, né? Pra ele não vacilar. Muito bem, aqui tudo parecia indo bem, mas depois de bispo A5 ficou 50 minutos atrás do relógio. Vamos lá voltar no lance bispo A5.
que foi aqui, né? Deixa eu tirar esse daqui. Esse aqui tem os relógios. O lance bispo A5, um pouquinho mais para frente. Aqui, depois do cavalo BC, é isso. Aqui o Jing Liren já ficou bem atrás aqui no relógio quando ele faz o lance peão toma. São 35 minutos, quase 1 hora a menos, né? Mas aqui é aquela história, pessoal. Depois dessa posição crítica, vai existir uma série de trocas, né? O Jing Liren tá tranquilo aqui no relógio, na minha opinião. Tá bem tranquilo. Então o bispo A5 ele realmente ficou pensando bastante. E o Gukesh perdeu ali a oportunidade, porque esse lance bispo toma cavalo aqui do Jing parece que não foi muito admirado pelos grandes mestres. O próprio GM Leitão comentou que em geral você não quer trocar o seu poderoso bispo da Catalã, né, aqui de Casas Claras, e que talvez cavalo por C4 fosse uma melhor continuação aqui para o Jing Liren, né? A gente chegou a fazer análise dessa linha aqui no canal, mas é uma linha bem confusa, né? Uma linha muito difícil, ataca aqui a torre, as brancas sacrificam a qualidade, mas jogam com o cavalo aqui em E5, vai para uma linha super ardida, super complicada. Eu mostrei isso no meu vídeo, né? Então eu acho que o Jing quis evitar, ele deliberadamente jogou uma linha que era pior, mas ela era forçante no sentido de trocar bastante aqui as peças. Mas, como o GM Leitão apontou, se o Gukesh tivesse jogado aqui cavalo E5 ao invés de dama B5, poderia ter custado cara essa decisão do Jing Liren e ele poderia sofrer bastante aqui para conseguir lutar pelo empate, né? Então, realmente, não foi a melhor decisão do Jing, mas acabou dando certo porque o Gukesh não soube colocar os maiores problemas ali para cima do Jing, né? Então, muito comentado aí esse lance. Dama B5, ó, pode retorna ao favor pelo Gukesh. Se o Jing encontrar a linha correta, ele tá ok. O cavalo E5, seguido de cavalo C6, poderia ter sido mais forte. Não foi apenas o GM Leitão que comentou isso também. Outros grandes mestres também colocaram isso, né? Então, realmente parece ser unânime entre os jogadores de elite que esse deveria ser a melhor continuação, a continuação mais ambiciosa aí para o Gukesh, né? Vamos ver o que o Gukesh fala sobre isso. Talvez esse dama B5 tenha sido um pouco rápido demais. O detalhe aqui é que o Gukesh tinha 1h13 quando ele fez esse lance. Parece que ele pensou uns 13 minutos, né? A gente tem esse registro aqui do dama B5, ó. Ele tá com 1h26, foi 1h13. Ele pensou por 13 minutos aqui. Ele poderia ter pensado por meia hora, por 40 minutos, né? É o Mundial, né? E aqui a gente já tá indo para uma linha meio de decisão. Então, é curioso realmente o Gukesh ter jogado relativamente rápido, né? Você fala, puxa, Rafa, mas 13 minutos é bastante para pensar em um lance. Mas aqui é aquele momento que o jogador, né, ele sente que ele pode querer buscar algo a mais, uma pequena vantagem. Vale a pena considerar os demais lances e tudo mais, né? Não sei, talvez ele tenha considerado e decidiu que ele não queria arriscar tanto. Não sei. Gukesh se arrependeu um pouco, talvez esse tenha sido um pouco rápido demais. Talvez aqui em dama B5 eu podia fazer algo como E3 ou cavalo E5, mas ok, deve ser uma pequena vantagem, eu acho. Eu pensei que dama B5 também funcionaria corretamente, essa foi a leitura do Gukesh, né? Um pouquinho arrependido, talvez. Em vez disso, pela terceira vez na partida, com as peças pretas, Jing capturou o peão de A2, é verdade, várias partidas rola o dama por A2, a captura do peão de A2 do Jing, né? Cuidado, Jing, teve uma partida que você tomou em A2 e quase perdeu. Que a dama ficou presa, né? E dessas duas últimas partidas. Era tão poderoso jogar dama 7 e tal. Só que o Jing ele tomou em A2, mas achou realmente as melhores continuações, né? Principalmente essa volta aqui da torre, né? Aqui a volta da torre para A6, colocando pressão, indo para aquele sacrifício que a gente viu que era fantástico. Agora o Leitão colocou uma observação aqui nessa posição que nunca... É sempre possível você fazer uma besteira, né? E aqui, então, o lance torre por cavalo seria um erro grave nessa posição, porque levaria a torre em A1 e a dama não tem casa. Olha que situação bizarra. A dama simplesmente não tem mais casa. Aqui a bispo está dominando, aqui a dama, aqui a torre, né? Perdão. Então, não tem o que fazer aqui. Você fala, Rafa, eu consigo cobrir aqui de torre? Não, simplesmente você troca aqui e ganha uma peça, né? Então, não teria defesa para isso. Talvez o melhor fosse sacrificar a dama por torre, ou melhor ainda do que isso, fosse abandonar, né? Então, aqui, cuidado. Dá tempo de fazer um lance nervoso, uma besteira qualquer aqui, né? Mas o Jing Liren, percebendo tudo aqui, não foi para essa besteira e fez aqui certinho, né? Que mais aqui a gente pode fazer?
Ding pode relaxar, teve um empate mais fácil, né? Um sorteio melhor, a tradução correta é um empate mais fácil, né? Por que tá escrito sorteio? Porque draw em inglês é sorteio, né? Mas no caso do xadrez é empate. Depois disso, acho que não joguei precisamente, mas ok, deve ser apenas um empate, disse o Gukesh, resumindo o que se seguiu. Corremos para um final de jogo, obviamente empatado. O Guiri é que aqui é o seguinte, pessoal, eles não podem pedir empate antes do lance 40, então daqui para frente, o próprio Guiri comentou, cara, isso aqui agora é uma mera formalidade, eles simplesmente vão trocar tudo porque não dá para pedir empate, e eles vão simplesmente, nessa mera formalidade aqui, jogar os próximos lances e capturar os peões, guardar as peças na caixa, né? E simplesmente empatar. Ainda, como colocou o GM Leitão, o Ding Liren sai com uma vitória moral dessa partida, porque ele ainda teve um final um pouquinho melhor aqui, né? Muito bem, galera, partida de altíssimo nível. O Nakamura falou, chamem o Kramnik, let's do the procedure, né? Elogiando aí os dois jogadores, 99,2% de precisão, 99,3%. O Guiri falando, bem jogado, garotos, né? Caraca, altíssimo nível, realmente. E o Ding Liren trocou a vantagem de cavalo por bispo, enfim, aquela foi polêmico, né? Se valia a pena capturar ou não, mas o fato é que o Ding se saiu muito bem jogando dessa maneira, né? Quebrando aí o convencional ou o esperado aí pela maioria dos jogadores. Também vi alguém dizer, aqui o Ding comentou, porque falaram, Ding, a gente soube que você leu algumas coisas nas redes sociais, isso te impacta? Que tipo de coisa você andou lendo e tal? Ele falou, eu vi que estão falando aí que eu tô sempre subestimando a minha posição e o Cash tá sempre achando que tá melhor quando tá igual ou pior, né? Então eu vi alguém dizer que eu sempre faço um empate, mesmo se eu tiver melhor, mas isso não me afeta, eu acho, disse o Ding Liren. Eu acho ótimo, mas isso não me afeta, eu acho, né? Sensacional. Também vi alguém dizer que sempre faço um empate, mesmo se... isso aqui eles deram a ênfase aqui nessa frase, né? Seria exagero dizer que o Ding estava melhor no final, mas o Guiri observou que o Gukesh havia escolhido a pior maneira possível de se defender e estava saboreando um final de jogo complicado de torres antes do Ding decidir repentinamente encerrar aqui o jogo, né? Então a gente teve um final um pouco mais difícil para o Gukesh, mas o Gukesh jogou direitinho, vitória moral para o Ding, né? Aqui ele simplesmente deixa o peão dele ser capturado e ambos os jogadores, portanto, dão as mãos aqui. Mais um empate aqui no Mundial. Um detalhe curioso é que eles terminaram a partida com o mesmo tempo no relógio, meus amigos. Que loucura! Confere aqui, produção. Vamos ver aqui, ó. Exatamente, ó. 38 minutos e 30, terminou igual, né? Então... muito curioso isso aqui, que eles terminaram o empate com exatamente o mesmo relógio cravado aqui. Então, até isso tá equilibrado, né? O que o Guiri falou? Vivemos uma simulação, ó. Esse Guiri, sensacional, bem captado aqui pelo Guiri, né? Caramba, cara, que loucura. Placar 4,5, empate, relógio empatado. Cara, tá muito equilibrado esse Mundial, tá muito emocionante, né? O Ding disse, isso significa que estamos na mesma força, ninguém é claramente melhor nesse match, então vai ser difícil vencer. E o Gukesh também pensou sobre as chances perdidas e ansiou pelo que está por vir e disse, no geral, nós dois mostramos espírito de luta, um xadrez que entretém e mais 5 partidas emocionantes ainda pela frente, né? Então, muito bem, os dois jogadores aí muito conscientes do que está realmente acontecendo, né? De fato, está sendo super divertido acompanhar esse Mundial, né? Esses altos e baixos, essas loucuras que estão acontecendo. E eles foram perguntados se eles pudessem usar engine em algum momento dessa partida. Em qual momento eles teriam usado engine, né? Se eles pudessem ter uma oportunidade, você pode consultar o universitário, só que no caso não é o universitário, é engine, o Stockfish, né? Em que momento? E o Gukesh falou, não, eu não gostaria de trapacear em nenhum momento. E o Ding respondeu, hoje eu não teria nenhuma chance, então talvez eu possa usar isso no futuro, em alguma outra posição, né? Muito bem, os dois jogaram igual máquina, não precisam de Stockfish, fizeram 99% de precisão cada um. E aqui a gente tem então o Richard Laporte, o Nihua, o Ding Liren, a equipe do Ding aqui. O que é isso aqui? É um carro? É uma limusine dançante? O que é isso aqui? Tem umas luzes aqui, sei lá, parece ser o carro. Deve ser um belo carro aqui transportando esses jogadores, né? Depois de uma sequência difícil de 3 jogos, os jogadores merecem o seu descanso. É isso, galera. Vamos olhar aqui
Para finalizar aqui o vídeo, a programação, né? A programação aqui do evento, para saber, amanhã é dia de descanso e vamos ver as próximas 5 partidas aqui, quando é que elas ocorrerão, tá? Então a gente tem aqui, dia 7 a gente retoma a 10ª rodada, amanhã dia 6, dia de descanso. Então dias 7, 8 e 9 teremos partidas, 3 partidas fundamentais aqui, reta final, depois mais um dia de descanso e aí as rodadas finais, nos dias 11 e 12. Se terminar empatado, dia 13 é a decisão. Tie breaks, partidas rápidas, se empatar na rápida blitz, e aí vai tirando tempo cada vez mais do relógio, até sobrar 3 mais 2, que é 3 minutos para cada um, 2 segundos de acréscimo, e aí é até alguém ganhar. Não tem Armagedon, não tem nada disso. Tá bom, meus amigos, a gente segue acompanhando o Mundial 2024 de xadrez. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!